Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Lu Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade sobre o estudo que estamos fazendo sobre a ação pedagógica como promotora do educar e do cuidar. Nesta aula, vamos discutir como podemos documentar a nossa prática pedagógica e de que maneira a creche, pré-escola ou escola que tenha turmas de educação infantil deve estar inserida na comunidade e, com ela, manter vínculos de parceria e constante comunicação. Lembrando sempre, que o nosso estudo é baseado no módulo 3 da unidade 3 do livro de estudo volume 2, coleção pró-infantil do MEC, tá bom? De maneira espontânea, a criança se interessa pelas coisas que estão à sua volta. Adora descobrir novidades sobre fatos que acontecem em seu cotidiano, sobre os bichinhos que observa em sua casa e na rua, sobre histórias de dinossauros que vê na TV, sobre o porquê de certas situações e manifestações culturais que presencia. A criança tem esse olhar atento a tudo à sua volta, e tudo para ela é muito interessante e ela quer saber a respeito. Ampliar esse conhecimento adquirido na vida cotidiana, proporcionando novas situações de aprendizado, incentivando a criança a pesquisar sobre determinados assuntos de seu interesse, é o papel primeiro da escola. Cabe a nós pensarmos nas melhores estratégias para trabalharmos com tais conteúdos, de forma que sejam interessantes para as crianças e tragam contribuições para seu desenvolvimento. Cabe ao professor utilizar dessa curiosidade infantil, dessa vontade de saber a respeito das coisas e transformar em aprendizado na escola, tá bom? A partir de temas escolhidos em conjunto, entre professores e crianças, podem ser propostas pesquisas em passeios, excursões, livros, revistas, vídeos e internet, caso a escola tenha acesso, claro, entrevistas com membros da comunidade, pais e outras pessoas convidadas pela equipe da creche, pré-escola ou escola onde haja turmas da educação infantil. Isso é uma variedade de situações que o professor pode fazer uso para poder fazer essa observação, fazer a documentação. Também podem ser pensadas inúmeras formas de registro dessas descobertas, como textos coletivos, desenhos, pinturas, confecção de maquetes, músicas, colagens, confecção de portfólios e livros, além de outras maneiras que podem ser criadas junto com as crianças. De que maneira o professor pode registrar o avanço da criança dentro da aprendizagem, não é? De que maneira o professor pode fazer essa observação e documentar o que é que a criança está aprendendo ou não, como é que está o desenvolvimento dessa criança, se está dentro do esperado ou não, se ela está estagnada em alguma área, do seu desenvolvimento, se ela não está tendo progresso. Tudo isso o professor pode fazer uso, da observação e da documentação, Ele vai registrar toda essa aprendizagem da criança. Então, ele pode fazer uso de vários recursos, como nós vimos aqui, Textos coletivos, desenhos, pinturas, confecção de maquetes, músicas, colagens, portfólios, livros. É uma gama, uma variedade muito grande de recursos que o professor pode estar se utilizando, tá? Esses registros são muito importantes, pois se constituem como parte da história da instituição e são responsáveis pela valorização daquilo que a criança traz de sua história de vida e daquilo que ela aprendeu em conjunto com seus companheiros e professores, além de ser um material essencial para avaliações individuais de cada criança e do trabalho de uma forma geral. Além de ser, essa documentação, esses registros são importantes para o acervo da escola, dentro do fichário de cada criança, de cada aluno, porque ali vai passando de ano em ano, com a mudança das turmas, o professor vai sabendo, quem é cada aluno, o que cada aluno, o potencial de cada aluno, tudo que você precisa saber da vida desse aluno está ali dentro do fichário. E por que é importante esses registros, Para avaliar se o aluno está se desenvolvendo de forma, como eu havia dito, de forma esperada ou não, se a turma está
se desenvolvendo também dentro do esperado ou não, tá bom? Então é muito importante essas avaliações, tanto as individuais quanto as avaliações da turma, do grupo. Agora nós vamos ver um pouco sobre o registro e a documentação das instituições de educação infantil. Para estudar as diferentes maneiras de registro de nossa prática, vamos retomar um pouco o que estudamos sobre as técnicas propostas por Frenet. Tá? Lembrando que aqui no canal nós temos um vídeo um vídeo aula sobre ele, tá? Se você tiver interesse em saber mais a respeito. Entre as técnicas propostas por ele estão 1. A imprensa escolar. A imprensa escolar é um dos pilares da pedagogia Frenet. A proposta do autor é que partamos de textos escritos livremente, com temas definidos pelos alunos, por exemplo, entrevistas realizadas com as famílias, pesquisas, aulas passeio, né? Tudo isso foram ideias criadas por Frenet. Mas, para ser divulgado, o texto precisa ser perfeito. Quer dizer, você faz, né? A criança cria, todo mundo cria ali seus textos, mas para que haja divulgação do texto, é preciso que haja correção, porque o texto precisa estar perfeito. Então, Frenet sugere que essa correção seja realizada de forma coletiva. Todo mundo ajuda a corrigir. O processo de impressão também é coletivo. Todos participam. Como lecionava numa escola sem recursos, né, Frenet veio de uma situação pós-guerra, então eles não tinham recursos. Então ele teve várias ideias, né, para adaptar, para criar dentro da escola, do ambiente escolar, situações de aprendizagem com a verba que a escola tinha, né, com poucos recursos. Assim todo mundo podia aprender sem precisar, né, ficar esperando ter muito dinheiro para a aprendizagem acontecer, tá bom? Frenet criou, então, o limógrafo. O limógrafo é uma impressora artesanal que hoje poderia ser substituída pelo mimeógrafo e até mesmo pelo computador. O uso de tal técnica estimula a educação da atenção, já que cada letra tem seu valor, a aprendizagem de forma natural da leitura e da escrita, o sentido permanente da construção de frases corretas e o aprendizado da ortografia pela globalização e análise de palavras e frases ao mesmo tempo. As crianças criavam seus textos, né? Ele aconselhava a criança a fazer seu texto livre e todas fazerem a correção e depois passava-se ao uso, né, do limógrafo e para a sua impressão. Assim todo mundo poderia ler os textos, né? Era assim uma maneira, uma sugestão para trabalhar os textos em sala de aula. Esse é a imagem, tá? Se você não conhece, de um mimeógrafo que eu já utilizei. Muitos professores acredito que conhecem e quem não conheceu, né? Quem ainda é mais novo, esse aqui quase não se usa mais, né? Mas acredito que muitas escolas que não têm ainda acesso, né, muito de computador ainda faz uso dele, tá bom? E ajuda muito, né? Eu, pelo menos, usei, né? Texto livre. É a base da livre expressão defendida por Frenet. O texto livre respeita a inspiração da criança quanto à forma, ao tema e ao tempo para sua realização. Pode, portanto, ser também um desenho, um poema, etc. O texto livre nunca é exigido pelo professor, embora deva ser continuamente estimulado, tá? Então, ele sempre trabalhava bastante com textos livres, né? O livro da vida. O livro da vida é uma espécie de diário de classe ao qual as crianças têm livre acesso e do qual o professor também deve participar. O ideal é que seja montado com folhas grandes que são acrescentadas ao conjunto diariamente, tá? Ele também aconselhava, né, a criação desse livro da vida, onde é a forma de registro mais primária da livre expressão, pois, embora pertença a toda a classe, é formado pelas contribuições pessoais mais espontâneas. Nele, a criança pode incluir qualquer trabalho, texto, desenho, pintura, que deseja, tá? Sem passar pela correção coletiva. Aqui a criança tem o direito de criar o que ela quiser e não precisa ser nada corrigido. Pode ser colagem, pintura, trabalho que for e ser colocado dentro do livro da vida, tá bom? 4, né, a correspondência. Frenet propõe como correspondência a comunicação escrita entre diferentes turmas da mesma escola
e entre turmas de outras escolas. Esse é outro pilar da pedagogia Freinet. Para ele, ao realizar a correspondência na escola, as crianças têm a possibilidade de dar sentido e de compartilhar o que produzem. Esse trabalho é muito interessante, né? Na minha escola nós já fizemos, as crianças fazerem correspondência com crianças de outras escolas e até com crianças de outros países também. Certa vez, nós fizemos uma troca de correspondência com crianças da Turquia e nós recebemos uma caixinha cheia de presentinhos de lá. Então, as crianças ficaram muito felizes com os presentes, né? E então eu aconselho fazer, tá? É possível trocar informações sobre projetos, conhecer outras realidades, além de dar e receber presentes e fotografias, como aconteceu conosco. A comunicação escolar pressupõe que os professores das turmas envolvidas se comuniquem e organizem como será a troca de mensagens entre eles. Podemos destacar como benefícios dessa técnica a descoberta pela criança de um novo meio de comunicação, o desenvolvimento das relações humanas pelo contato vivo com o mundo exterior, o desenvolvimento de comportamentos pela informação mútua, né, de fatos pessoais e coletivos, e a aceitação das diferenças entre as culturas e entre as pessoas. A documentação do cotidiano pode ser um interessante aliado na avaliação das crianças e na própria avaliação do trabalho, tá? Então é muito interessante isso aqui. Você poder entrar em contato com outras escolas, seja de outras cidades, de outros estados e até de outros países. Outra vez também, outra professora tinha um contato com uma professora de uma escola da Índia e elas combinaram de, ao mesmo, combinaram as horas, né? Aqui no Brasil não lembro qual hora que era, mas no momento que eles estavam plantando uma árvore lá na Índia, aqui na escola, aqui no Brasil também, estava sendo plantada uma árvore. Então, não lembro se era o dia da árvore, mas foi um trabalho bem interessante. Os alunos lá na Índia, foi feita uma videochamada, né? Todo mundo pôde participar através de videochamada. Então, eles plantaram a árvore lá na Índia e, ao mesmo tempo, aqui na escola, aqui no Brasil, dentro da nossa escola, também foi plantada uma árvore. Tá? Então, isso também foi muito interessante. A diretora tem sempre essa proposta de estar buscando parcerias, né, com outras escolas, com escolas de fora. E isso é muito gratificante, enriquece muito a cultura na nossa escola, dos alunos, tá? Então, eu aconselho a fazer, é uma experiência bem válida. Eles gostam muito, todos participam, né? É muito interessante. Falando um pouco sobre a avaliação das crianças, a avaliação conforme a LDB é um processo contínuo de acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem objetivo de promoção ou reprovação, tá? Dentro da educação infantil não existe promoção nem reprovação, tá bom? Seu foco é valorizar o desenvolvimento integral e a aprendizagem, observando a criança por meio de diferentes registros, escritos, fotográficos, de produção, para orientar o trabalho pedagógico e o planejamento de atividades, né? Para que serve a avaliação dentro da educação infantil? Para você avaliar se a criança está se desenvolvendo, se está, né, em processo de desenvolvimento correto, ou seja, dentro dos marcos do desenvolvimento, aquilo que é esperado para a faixa etária dela, ou se há algum atraso, né? O professor pode observar se há atraso motor, se há atraso na fala, atraso na escuta, vários problemas podem ser observados dentro do desenvolvimento da criança. E ver também se ela acompanha aquilo que é proposto, né? Dentro da faixa etária dela, o que ela precisa aprender dentro da idade dela. Ela está conseguindo aprender? Ela está junto com a turma? Ou é uma criança que está sempre atrás? Ou ela tem, né? Então, tudo isso a gente consegue avaliar, observando a criança, dentro do que ela produz, de todos os trabalhinhos que ela faz, de tudo que é realizado dentro da escola. O professor tem essa visão, né? Ele tem esse olhar, ele consegue ver se o aluno dele está dentro do esperado ou não. E o que fazer se não estiver dentro do esperado? Claro que nós sabemos que cada criança tem seu tempo. Umas desenvolvem um pouquinho mais rápido, outras demoram mais tempo, mas todas têm que passar pelo mesmo processo, né?
Tem processos que o ser humano não pode ficar sem passar, não é verdade? É esperado que ele ande, é esperado que ele fale, é esperado que ele... várias situações. Então, o professor tem que ficar atento a isso. Não está falando, está demorando muito para falar, já tem não sei quantos anos e não fala. Não é uma atitude, não é uma coisa esperada para a idade dele, então tem alguma coisa errada ali. Não é? O aluno já era para estar andando com certa idade, não está andando. É hora do professor fazer um encaminhamento para um profissional da área avaliar, né? Fazer uma avaliação com essa criança. O que é que está acontecendo que ela não está evoluindo dentro do esperado, tá? Então, é muito importante a avaliação que o professor faz. E às vezes, muitas situações, o pai e a mãe não vê, mas o professor que está dentro da sala de aula vê, tá? Aconteceu comigo, por exemplo, de um aluno que eu tenho, e ele, sempre que alguém falava com ele não entendia direito, né? Não entendia, tudo que falava com ele distorcia. E aí um dia eu falei para a mãe dele, né? Eu falei assim, você já parou para pensar que eu acho que ele não escuta muito bem, mãe? Você já parou para pensar? Aí falou, é verdade, dentro de casa ele põe a televisão bem alto, tem que falar bem alto com ele que ele não ouve. Eu falei, você não acha interessante levar ele fazer uma avaliação, né? Com otorrino para dar uma olhada, né, no ouvido dele, ver se tem algum probleminha? E ela levou e descobriu que realmente de um dos ouvidos o menino tem uma baixa, né, uma baixa audição. Eu não sei agora quantos decibéis, né? Não sei o tanto que ele tem de perda ali. Mas ele tem, aliás, né? E ela nunca percebeu. Então, às vezes, o professor consegue ver isso. Problema de fala, né, o aluno tem problema de precisa de encaminhamento para fono, não enxerga direito, o professor encaminha para o oftalmologista. Então, muitas coisas, muitas situações, é o professor, é você que vai fazer o encaminhamento, porque dentro de casa, as famílias às vezes não percebem o que você percebe, tá? Então, isso é muito importante, o nosso olhar. Seria interessante que tal análise fosse discutida pela equipe da instituição e entregue aos pais ao final de cada semestre ou bimestre, mas também que se configurasse na prática como um processo formado pelas observações diárias e por registros sistemáticos das atividades desenvolvidas. Depois que você fez todo o seu trabalho, registrou certinho, você vai fazer a sua avaliação. E dentro da sua avaliação, você pode passar para o seu coordenador, para o diretor, o que é que você viu. E como eu disse, né? Precisa de algum aluno fazer encaminhamento ou não? Aí você vai passar pela direção, pela coordenação e falar com os pais, né? Olha, mãe, está acontecendo isso, isso e isso. Eu acho interessante que você leve o seu filho para fazer uma avaliação, porque era para ele estar fazendo assim, todos os amiguinhos já estão, ele ainda não está, e já faz um tempo, vai explicando, tá? Então é importante que seja passado para os pais, porque em certa, tem casos que quanto mais cedo for o diagnóstico, mais cedo o tratamento, não é verdade? Principalmente se você vê que a criança tem autismo, tem características de uma criança autista. A gente sabe que quanto mais tempo demorar, pior é, né? Se você conseguir fazer, passar essa avaliação para o pai e explicar a situação e o pai aceitar bem, né? Tem todo esse trabalho também para ser desenvolvido com a família, ele consegue começar, né? Dar andamento nas terapias o mais cedo possível, tá bom? Então vai ser muito bom para a criança. A observação e o registro nos permitem repensar sobre nossas práticas, avaliando o que fizemos e, simultaneamente, vislumbrando os passos que iremos seguir nas propostas futuras, tá? A avaliação, além de favorecer o aluno, permite com que nós consigamos, né, ver se o nosso trabalho está realmente dando certo ou se nós vamos ter que mudar, né, alguma coisa. Avalia-se o processo vivido, não apenas para se observar os resultados alcançados, mas para entender os caminhos percorridos pela criança para atingir o ponto demonstrado. O ato avaliativo passa a ter como finalidade a compreensão do processo vivido pelo grupo e pela criança individualmente, e a criação de alternativas pedagógicas que contribuam para o crescimento global de todas as crianças. Quando nós fazemos a nossa avaliação, ao mesmo tempo que você avaliou o seu aluno, avaliou a turma, você faz também a sua avaliação. Aquele planejamento que você fez para essa turma está dando certo? Então você continua, não é?
Mas você pode perceber também que às vezes você fez um planejamento e não funciona com essa turma. Funciona com a turma da manhã, por exemplo, mas com a turma da tarde não funciona. Então você precisa mudar a rota, mudar a direção, tá? Mexe no que não está dando certo. Se está dando certo, você continua e mantém. Mas o que não está dando certo, você muda. Porque as crianças são diferentes. Às vezes a turminha da manhã é uma turminha mais calma, mais tranquila. Então, né, todo o a sua parte, seu manejo, seu trabalho, flui com mais facilidade, digamos assim, né? E a sua turminha da tarde, às vezes, é uma turma mais agitada. Então, você às vezes tem que mexer no seu planejamento, né? Ver o que é que está mudando ali. O que é que funciona, o que é que não funciona, tá bom? Então é bom sempre a gente estar atento a isso, né? Nem tudo que você faz para uma turma funciona para outra, porque as crianças são diferentes, as turmas são diferentes. Vamos agora falar um pouco sobre o registro sistemático. O registro sistemático seria uma estratégia que favorece o professor, né, ao professor, o exercício permanente de sua competência escritora, pois, em especial, possibilitará ao mesmo a reflexão da ação e sobre a ação vivida por ele e por suas crianças, tendo como principal inspiração para esse registro a diversidade, a beleza, o movimento, a novidade, a rotina do dia a dia do docente, tá? Como nós conversamos, né? Ó, esse registro problematizado pode e deve conter as inquietações do professor, seus acertos, suas angústias, fracassos, as realizações. Pensar e registrar a respeito do seu trabalho, além de ser uma nova forma de olhar para a prática educativa, se constitui no ato de assumir novas atitudes diante dos fazeres pedagógicos junto às crianças. Você vai ser bem sincero na sua avaliação. Se você vai olhar para a sua avaliação e vai ver se o que você se propôs a fazer está dando certo ou não. Se precisa mudar ou não, acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa, mexer. O que é que você vai mexer nesse seu planejamento, né? Às vezes a gente precisa mexer para poder funcionar, tá? Então você vai ver o que é que você vai fazer. Mas seja sincero, ó, isso aqui não vou mudar, aqui, não vou fazer mais isso, que não está dando certo. Essa estratégia com essa turma não funciona. Fazer isso aqui com esse aluno não dá certo, tem que fazer desse jeito. Então você vai anotar tudo e mudar com as crianças também, tá? Você vai mexer no seu planejamento, mudar dentro da sala de aula também. Trazendo essa postura para a relação com as crianças, estaremos colaborando para a tão falada construção da autonomia, que pode ser definida como a construção de certos saberes e comportamentos que estabelecem relações interpessoais de cooperação, valorização da diferença e respeito dos direitos e deveres construídos socialmente, tá? Tudo isso contribui para nosso trabalho e para a nossa ação pedagógica junto às crianças. Na intencionalidade da escrita e da organização de seu trabalho, o professor é levado a questionar conteúdos formatados, forma de avaliar e a criação, né, de novas práticas de diálogo com crianças e colegas de trabalho, assim como projetos interessantes. Estabelecendo diálogo entre ação e reflexão, o professor poderá construir coletivamente novas formas de ensinar e aprender. Aqui é interessante porque você pode conversar com outros colegas e ser sincero, olha, estou tentando trabalhar tal coisa com o aluno, não estou conseguindo. Você tem alguma sugestão? Aconteceu alguma coisa parecida com você? Né, é importante que haja essa troca de conhecimentos entre os professores, tá? Um ajudando o outro. Que às vezes uma coisinha que o outro fez funcionou e pode te ajudar. E às vezes uma coisa que você fez pode ajudar o seu colega também. Então é importante sempre essa troca de sugestões de trabalho, tá? Resumo da nossa aula de hoje: documentar a prática pedagógica. O que é documentação pedagógica? Registros intencionais que revelam o processo de aprendizagem das crianças e as ações do professor, tá? Você vai documentar tudo, do jeito que você escolher, né? Como é que você vai fazer esse registro? O professor escolhe como é que vai fazer, né? Para avaliar o processo de aprendizado da criança, de desenvolvimento, tá bom? E as suas ações enquanto professor, não é? O que você está fazendo está dando certo, está funcionando, sim ou não? Finalidade: refletir sobre o próprio fazer docente.
tornar visível o percurso das crianças e favorecer o diálogo entre educadores, famílias e comunidade. Através da nossa documentação, da nossa prática pedagógica, nós conseguimos refletir sobre o nosso fazer enquanto professor, né? Nosso trabalho, nós avaliamos o nosso trabalho também, nós tornamos visíveis o percurso das crianças, eu consigo mostrar, na verdade, o que é que o meu aluno está aprendendo, onde é que o meu aluno está se desenvolvendo ou não, se ele está aprendendo ou não, através da nossa avaliação, tá? Então, você observa, registra tudo e avalia. São 3 fatores muito importantes, tá? Você vai observar o seu aluno, você vai registrar tudo que o seu aluno faz e você vai fazer a avaliação. Dentro de tudo que você observou, o que é que você conseguiu avaliar a respeito do seu aluno, da sua turma, do seu trabalho? E favorecer o diálogo entre educadores, famílias e comunidade. E passar para a direção, para a coordenação e para as famílias o que você avaliou, o que você descobriu no processo de aprendizagem dentro da escola, dentro da sala de aula. Você vai falar para a família como é que está essa criança, tá? Você vai ser sincero. Uma dica que eu dou: você pode falar tudo para qualquer pessoa, mas com um jeitinho, tá? Com amor, com carinho, com educação, porque nós estamos mexendo com o bem mais valioso os filhos das pessoas, né? Toda criança é muito valiosa, muito importante e dói na família quando você tem que falar passar uma informação que vai ser desagradável, tá? Quando você chega, por exemplo, ó, mãe, eu acho, ele tem certas características que mostram, pode ser autismo, ele tem, sabe? Isso aí dói na família. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a maneira como nós passamos as informações, tá? Formas de documentação. Registros escritos, diário de bordo, relatórios, planejamentos, portfólios individuais ou coletivos, fotografias, vídeos, áudios e murais, produções das crianças acompanhadas de observações do professor. Importante, a documentação não é burocracia, é ferramenta de reflexão e comunicação, tá? Aqui são algumas das formas que você, enquanto professor, pode estar documentando todo o trabalho que você faz em sala de aula, todo o trabalho que o seu aluno realiza, tá bom? São uma das formas, e pode usar todas, várias, né? Tudo junto e misturado, você escolhe qual que vai funcionar mais para você, combinado? Então, olha lá. De que forma a sua prática pedagógica tem sido documentada e compartilhada? E como a sua escola tem fortalecido os laços com a comunidade ao redor? Deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou gostar muito de saber como é que você faz essa prática pedagógica acontecer. Como é que você documenta, compartilha, tá bom? Como é que você faz as suas observações. Na nossa próxima aula, vamos estudar sobre os canais de comunicação nas instituições de educação infantil. Agradeço muito a sua presença, você que ficou agora, né, comigo até o final. E se você ainda não é inscrito no canal, convido você para que você possa se inscrever para que você não perca nenhum conteúdo sobre educação, né? Se você é um apaixonado pela educação, assim como eu, se inscreva aqui no canal. Vai ser muito bom ter você aqui, né? Compartilhando educação, compartilhando conhecimento. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você puder compartilhar com seus amigos, deixar o seu joinha, agradeço muito, tá? Agradeço de coração.